presença na coordenação com as entidades, demais essa frente, como é a frente em defesa da Previdência Pública, também a frente da reforma tributária solidária. Saudar os colegas deputados, Alice Portugal, Reginaldo, que já fez a sua fala aqui. Eu vim agora de outro lançamento de 5 frentes parlamentares do setor energético do país. Da Chesf, me presentearam para as minhas caminhadas, né, com uma camiseta. A Eletronorte, a Eletrosul, a Eletrobras. São 5 frentes que estão sendo lançadas neste momento. Eu vim de lá agora para vir também participar aqui, depois da saudação que fiz a eles lá. Por que eu faço essa referência? Porque nós precisamos defender o país, defender como aqui as nossas águas, e aqui é defender a justiça e fazer uma reforma tributária justa. E nós precisamos ser muito didáticos para as pessoas, porque muitos não entendem quando a gente diz que é o povo que paga mais imposto. E daí as pessoas dizem, mas como o povo paga mais imposto? É que o imposto hoje, 70% é sobre consumo. Bom, se é sobre consumo, se nós temos um patrão, 100 trabalhadores, 100 kg de feijão e 1 kg de feijão. 100 casacos e um casaco. Esse casaco pode até ser de uma grife, algo especial, mas é 1 contra 100. Então, quando houver a cobrança sobre consumo, é o povo que paga. E essa educação, em primeiro lugar, que nós temos que fazer. Por isso que eu, no meu gabinete, nós fizemos uma cartilha, nós vamos disponibilizá-la depois em meios eletrônicos para vocês, para poder fazer esse debate. Primeiro, explicar quem paga imposto nesse país. E é o povo que paga. Não é o lucro, não é a fortuna, não é o dividendo, como já foi muito bem colocado pelo deputado Reginaldo aqui. E também as grandes anistias que acontecem. Acontece no latifúndio, acontece para os grandes empresários, acontece para os banqueiros. Então, na verdade, isso faz parte do processo de onde é que sai o dinheiro para financiar uma justiça e o desenvolvimento no país. Então, esse é um aspecto que nós precisamos educar exatamente, e a cartilha que eu fiz, ela educa nesse sentido. Vou dar um exemplo sobre o imposto de renda. O imposto de renda, com R$ 4.900, as pessoas pagam imposto de renda. Gente, isso é salário. Aliás, com menos disso já entram. Com 4.900 estão com a tarifa mais alta, de 27,5. Mas já com 2.000 e pouco, acho que entra na 1.900, na verdade. Com 1.900 começa a pagar imposto de renda. E com 4.900 já está na tarifa mais alta, que é 27,5. Então o Fernando Henrique Cardoso também naquela época reduziu as faixas e jogou para baixo a população assalariada, inclusive muitos da classe média, pagam imposto de renda, e nós não temos a taxação progressiva, que sim, dos altíssimos salários, nas distorções que existem, lá sim tem que ter alíquotas mais altas. Então esse é um tema da justiça tributária solidária que nós precisamos fazer. Então, rendas, fortunas, taxação progressiva, taxações. Na Constituinte, que foi lembrada aqui em 88, tinha uma proposta de fazer taxações progressivas nas terras que permitiriam não ter latifúndios nesse país. Era também uma justiça que poderia ter sido feita. Então, pessoal, esse debate é muito bom. Estamos juntos nessa frente, senador Paim. Vamos levar esse debate para os estados. E aí sim, antes de retirar qualquer direito, como querem estar fazendo a reforma da Previdência, vamos fazer justiça. E justiça é ver quem deve realmente financiar. E aí não são os pobres, vai ter que ser de forma solidária e aonde efetivamente existe o recurso. Um abraço, vida longa para a nossa frente. Júlio Borgado, coordenador da frente. De imediato, Alice Portugal, também coordenadora dessa frente. A todos e todas, atendendo o conselho do senador Paim, vou falar daqui para que a gente possa corporificar essa frente parlamentar. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar meus colegas parlamentares e o senador Paulo Paim, que tem sido para nós um farol, um norte, um porto seguro, né? Na defesa dos interesses públicos, na defesa da soberania nacional, do direito previdenciário. E para nós aqui da Câmara, que temos enfrentado um momento muito difícil. Deixa eu atrapalhar ela, mas é por um bom motivo, pessoal. Eu disse aqui para ela baixinho
cumprimentei a ela e a nossos deputados, nossos, né? Tem uns que não são nossos, que estão fazendo um excelente trabalho aqui, nesse bom combate em relação à reforma da Previdência. E que o Senado siga descendo um pouquinho o mandato dos deputados. E não fique lá só para carimbar. Retoma tem tempo dos primeiros 5 minutos. Obrigada. E eu gostaria muito de abraçar a Anfip e a FENAFISCO, que tem sido igualmente, né, no movimento social, no movimento organizado das categorias do setor público, duas instituições que nos beneficia, que nos complementa do ponto de vista do conteúdo. Isso tem sido muito importante para a nossa atuação. Nós estamos sempre juntos, muito nos discursos, etc. Eu quero aproveitar esse momento do lançamento da frente para que a gente possa dar a dimensão exata do que significa para um parlamentar, porque nós aqui viramos sempre grandes generalistas e com pouco aprofundamento na maioria das coisas, porque inclusive o tempo, né, não é só o elemento vocacional, mas é a necessidade de você ser multitarefas. E a Anfip e a FENAFISCO, né, têm nos colocado em mãos conteúdos muito bem construídos. Eu, por exemplo, senador, acompanho desde o nascimento essa proposta da reforma tributária solidária. Esse é um dos melhores documentos sobre reforma tributária já consumado e oferecido ao Brasil nos últimos tempos. Porque faz da dimensão social da reforma tributária, da dimensão social da necessidade da especialização, não é, de uma política de tributo justa, diferenciada em relação ao que mais pode, ao que menos pode e ao que nada pode, e ao mesmo tempo compreende a tributação não como um elemento para fazer caixa, mas sim para desenvolver o Brasil, desenvolver com justiça social. Por outro lado, também constrói uma visão extremamente clara de que é necessário proteger os direitos sociais que estão sendo abalados em nome de uma reforma fiscal que não há coragem para realizar. Então, esse documento é um documento fundamental e que é fundamental que essa frente se espalhe pelo Brasil com a criação de frentes nos estados, né, com as assembleias legislativas, com os interessados, no sentido de popularizar essa ideia e popularizar este texto. Nós sabemos, acompanhamos juntos isso, há aqui na Câmara uma enormidade de projetos, já há um projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, e nós precisamos inserir no contexto deste debate este texto e essas proposições. Né? A reforma da Previdência, eu pegava o meu colega Bongás ainda falando a esse respeito, ela é um simulacro de reforma fiscal. É um texto fiscalista por excelência. É um texto que tenta colocar nos ombros dos mais pobres, dos mais sensíveis, a responsabilidade de resolver uma crise fiscal e que nós conhecemos o nascedouro, uma dívida pública que ninguém enfrenta, que ninguém tem coragem de auditar. Porque se esses anos últimos, no Brasil, houve um governo de centro-esquerda que avançou enormemente na dívida, na busca de solução das dívidas sociais, nós temos que ter clareza que também não havia correlação de forças para uma imersão mais profunda e nós não conseguimos enfrentar o grande poder, o poder dos bancos. Então essa dívida pública construída, maquinada, a compra de moeda podre pela União e que tem feito do Brasil um país que não consegue dispor de 50% do seu orçamento para a garantia do investimento e das políticas sociais necessárias para abranger um país continental como o nosso, tão diverso e tão injusto socialmente, que o nosso maior problema é a desigualdade social. Então nós não somos um país autônomo. Por isso a reforma tributária é fundamental, o fortalecimento das carreiras de vocês é fundamental para que o país arrecade e invista de maneira justa. Finalizo dizendo que, portanto, o PCdoB, ao me indicar para compor essa frente, né, e estar ao lado desses deputados e deste senador que tem um papel determinante dessa construção, acredito que poderemos juntos realizar um grande trabalho de popularização desse texto
e de enfrentamento ao simulacro de reforma fiscal, que é esta reforma da Previdência, regressiva nos direitos, injusta, fiscalista, absurdamente invasiva em temas que não são previdenciários, como o abono salarial. Continua, portanto, a reforma trabalhista no texto da reforma da Previdência, agride professores, agride mulheres, senadora Zenaide, que acaba de adentrar nesta casa, uma das nossas. E evidentemente esta reforma, ela não pode passar, porque se ela passar, nós teremos um país muito mais injusto e teremos a condenação das gerações futuras à não aposentação. Portanto, essa é a nossa tarefa. Parabéns, Anfip e a FENAFISCO, estamos juntos nessa construção da frente. Muito obrigada. Tudo bem, uma das coordenadoras dessa frente. Acho que hoje é o dia de eu agradecer à Câmara dos Deputados, hein? Sabe por quê? Vocês deram um presente para o Senado. Vocês elegeram uma grande deputada federal na época e depois mandaram ela para nós lá. É minha parceira no dia e noite lá, em todo bom combate. Senadora Zé Delmar, por favor, venha para mim. É uma grande senadora, viu? Uma de do Rio Grande, essa não dobra a esquina, viu? Ela faz o enfrentamento lá que... Então, a senadora já está na mesa e nós vamos passar a palavra nesse momento, conforme já combinado, ao líder, presidente da CGTB, o Bigaci Oliveira. Esse também conhecemos ele há alguns anos, né, Biga? Pois é. Os cabelos brancos nos identificam, da onde nós viemos. Tá. 5 minutos, Biga. Além da categoria metalúrgica, né? Isso. Que a gente... Eu queria saudar aqui o senador Paulo Paim, a deputada Jandira Fegali, que é do meu partido, que eu tenho a honra de pertencer, PCdoB, o deputado Reginaldo. Não, ele está homenageando a líder Jandira Fegali. Agora você vai falar da Alice. Da companheira, tá certo, Alice Portugal. Isso. Moacir, queria também saudar o Moacir e o Maurício da Cobap, que estão aqui, os companheiros da direção da Cobap, informar que o companheiro Varley, presidente da Cobap, já está se recuperando, já está ficando bom. Tá certo? Então eu peço desculpas aí à companheira Alice Portugal, que é da Bahia, da minha terra, companheira de luta da classe trabalhadora. Também cumprimentar o Bom Gás, o Carlos da FENAFIM, o José Gosto da Pública, e em especial eu queria falar do Floriano da Anfip, que tem tido um papel importante e foi um dos que pensou nessa questão da reforma tributária. Desculpe interromper. O Alceu Colares que dizia, nunca interrompa um grande orador quando ele está na tribuna. Eu aprendi com isso. Então, mas como chegou agora, peço desculpa, a nossa convidada especial, Denise Gentil, nossa painelista, vai fazer a bela exposição que eu já ouvi, ela fazer, brilhante, uma salva de palmas e ela está convidada para já ficar aqui na mesa da gente. Então, continuando aqui, aproveitar e saudar a companheira Denise Gentil, que é uma companheira que tem dado muito aporte para nós nessa luta contra a reforma da Previdência. Então é o seguinte, o problema da reforma tributária, eu acho que você está de parabéns, viu, Floriano, por ter tido essa iniciativa. Porque a população pobre desse país tem seguidamente sofrido as agruras do capital financeiro internacional. Então, quem paga imposto no Brasil, fundamentalmente, são os pobres e pagam muito e resta pouco do seu salário para viver. Então, essa iniciativa, eu considero uma iniciativa fundamental. Inclusive, viu, Floriano, eu acho que tem que ter uma taxação maior para os bancos, que é quem ganha mais, Itaú, Bradesco, os caras enchem o bolso de dinheiro, as suas contas, à custa do sofrimento do nosso povo. Eles não criam um posto de saúde, um emprego para o nosso povo, eles só tiram dinheiro
tributária, ou seja, taxar as grandes fortunas, os ricos, tá certo? E liberar um pouco mais, pelo menos, os pobres, a população pobre, eu acho muito importante. E tem uma questão que eu acho fundamental, que é exatamente a redução das taxas de juros. Acho que as taxas de juros no Brasil são as maiores do mundo. É o seguinte, é quase todo ano 500 bilhões para a mão dos banqueiros, nacionais e internacionais. É muito dinheiro. E aí, o que o governo atual e o anterior fazem? Ele pega e vai reduzindo o investimento público. O investimento público é que puxa o investimento privado. E se não tiver investimento público, evidentemente, a indústria, o comércio, a agricultura vai indo ralo abaixo. Essa que é a questão central. São 28, quase 30 milhões de subempregados e desempregados no Brasil. Tá certo? As ruas estão aumentando de gente pedindo coisa para comer em tudo quanto é lugar do nosso Brasil. Então é fundamental ter uma política estruturada de desenvolvimento, redução das taxas de juros por um lado, aumento substancial do investimento público, que a gente considera fundamental, tá certo? Para ter investimento na produção, no desenvolvimento econômico do nosso Brasil. E agora, o governo acabou de fazer um acordo com a União Europeia. Esse acordo com a União Europeia, se ele vier a vingar, vai ser a morte da indústria nacional. Por quê? Porque eles defendem totalmente aqueles que estão vindo lá de fora para fazer aqui dentro. Ou seja, os produtos vão ser buscados lá fora e aqui dentro nós vamos ficar o Deus dará. Esse foi o acordo que a União Europeia fez, que o Brasil fez com a União Europeia, que na essência, trata de matar no nascedouro, na planta, a indústria nacional. Entendeu? Isso nós não podemos permitir. Eu acho que vocês devem levar em consideração isso. Porque se isso valer, vai aumentar o desemprego, vai acabar com as indústrias nacionais. Entendeu? A ciência e a tecnologia vai sofrer ainda mais, porque além deles tirar dinheiro da ciência e tecnologia, e ainda vai fazer com que essas empresas vão à falência. Esse é o quadro que o governo está fazendo. Sem contar que, ao invés de fazer uma reforma tributária que ajuda o povo, os caras estão fazendo a reforma da Previdência. Olha o seguinte, quem não se tocou ainda se toca. Porque isso é um morto, como disse o Flávio Dino, que é o governador do Maranhão. É o seguinte, isso é um genocídio. Por quê? Por que é um genocídio? Parece brincadeira, mas não é não. Porque milhões de pessoas vão deixar de se aposentar. O que é 40 anos de contribuição, companheiros? Entendeu? 40 anos de contribuição. Você chega com quem é que carrega um saco de cimento com 60 anos nas costas? Quem é que tem emprego a partir dos 50 anos? Tá certo? O pedreiro, aquele que trabalha no laticínio, o trabalhador rural, os professores, tá certo? Então, é uma política de terra arrasada que o governo está fazendo. E vai lá para fora e faz o povo passar vergonha de tanta incompetência, de tanta burrice, de tanta idiotice, que não consegue falar A com B, não sabe fazer o O com copo e fica falando coisas absurdas sobre o nosso país lá fora. Então essa iniciativa aqui, eu considero uma iniciativa importante, que soma-se a ela. Eu não sei se você está de acordo, mas eu acho que a reforma tributária solidária é a antítese da reforma da Previdência. É contra a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência atinge os pobres, mata os pobres, desassiste os pobres. E a reforma tributária não, tem como objetivo incluir os pobres, taxar os ricos, tá certo? E liberar um pouco mais os pobres para viver com dignidade. Parabéns, companheiro senador Paulo Paim, companheira Alice Portugal, companheira Denise Gentil, que já fez várias palestras para a Central Geral dos Trabalhadores, e essa última que você fez, eu vou falar, tá de parabéns. Eu peguei como exemplo, passei lá para os companheiros, a que a senhora fez no Senado, uns dias desses aí, foi um espetáculo, porque demonstrou claro, em palavras simples e objetivas, que qualquer trabalhador entende.
vai perder com essa reforma. Então, nós temos patriotas dessa magnitude que tem aqui. Então, Floriano, companheiro senador Paulo Paim, companheira Abigail, companheiro Carlos, Denise, companheira Zenaide, senadora da nossa República, vamos dar a mão. Falta pouco para a gente derrubar. O PSL está em frangalhos, está dividido, a oposição crescendo, se fortalecendo. E nós não podemos permitir que haja acordo com essa reforma, porque essa reforma não tem nada que preste, só prejudica o país, prejudica o povo e particularmente os trabalhadores e os aposentados também. Um abraço a todos, vamos firme, dá para ganhar, já ganhamos uma vez e vamos ganhar de novo. Diga o presidente da CGTP, eu cumprimento dele. E com enorme satisfação eu passo a palavra de imediato a uma das melhores senadoras da história da República, senadora Zenaide Maia. Corajosa e competente, viu? Eu sei. Bom dia a todos e a todas. Eu quero cumprimentar aqui, obrigado Paulo Paim, dizer da alegria de fazer parte. Eu sou uma das coordenadoras dessas frentes, que eu considero as duas. Quero cumprimentar a Alice, todos da mesa, para a gente ganhar tempo, porque o representante. Primeiro, eu quero dizer que essa reforma tributária solidária, o FENAFISCO e a Anfip brasileira está de parabéns. Vocês sabem que é impressionante, Alice, que mesmo nessa casa da democracia, como se diz, Paulo Paim, tem uma tendência a tirar as mulheres de orçamento, de tributação, né, Alice? Achar que a gente é só o social, a gente sabendo que é um orgulho participar do social. Eu quero começar aqui pela reforma tributária. Essa reforma tributária, e a gente procurando saber de onde ia tirar os recursos para o Fundeb, Paulo Paim, com o senador Flávio Arnes, a renovação do Fundeb, porque se me perguntar qual a pauta mais importante, eu estou falando de importância para o povo brasileiro, se chama a gente constitucionalizar o Fundeb e aumentar os recursos para a educação básica e fundamental. Mas dizer o seguinte, aí a gente foi olhar, existe 19 mil brasileiros e brasileiras, pessoas físicas, que são sócias de grandes empresas, faz parte desse conselho, que ganha acima de 320 mil reais por mês e paga zero de imposto. Isso foi uma lei criada em 1995. Sabe quanto isso daria por ano? 120 bilhões, está aqui a Receita Federal. Bilhões, gente, vocês têm que gravar isso. Por isso que eu digo, eu tenho que juntar a tributária com que eu acho que a tributária tinha que ser feita antes dessa reforma da Previdência, porque na verdade eles querem acabar com a Seguridade Social. Não interessa essa história de tirar. Então, o que é que acontece? Eu pergunto, por que o governo não cobra dos grandes devedores que sabem onde estão? Sabe onde estão os grandes devedores? E por que não cobra dos grandes sonegadores? Aí vem com a história de tirar privilégios. Privilégio, gente, que eles começaram com a medida provisória 871, dizendo que fazer um pente fino na Previdência. E quem votou contra esse pente fino, que na verdade não era, ele disse que era a favor da fraude da Previdência. Então nós temos que acabar com isso aqui nessa casa. Que eles dão um jeito de, quando a gente vota correto em defesa do povo, dizer que é porque a gente é a favor da fraude, a gente é a favor de tudo que não presta. E dizer o seguinte, vocês olharam que eles já fizeram uma mini reforma na 871? Porque pente fino, essa operação seria para você investigar se tem alguém fraudando a Previdência. Ninguém aqui é contra. Quem está fraudando a Previdência tem que ser punida.
mas eles mudaram os critérios de concessões, dificultaram para os trabalhadores rurais e para as pessoas com deficiência. Eles pegaram o lado mais carente, vulnerável. Por quê? Para um trabalhador rural dar entrada no seu benefício hoje, Paulo, não é mais o sindicato dos trabalhadores rurais. Tem que ser EMATER e prefeitura. EMATER, a maioria das cidades do meu estado não tem EMATER. Então esse povo já não consegue. E na questão do pente fino em si, é de uma crueldade. Eles dão 10 dias para uma pessoa com deficiência provar que realmente é deficiente. Quando eles vão agendar com as juntas médicas desse país, que não tem suficiente, agendam para 90 dias. E o desespero dessas mães é grande. Então eles já fizeram uma mini reforma, já mudaram a seguridade, porque hoje um trabalhador rural, uma pessoa com deficiência, eles já estão perdendo isso aí. Porque dão prazo. Por que não dão 10 dias para os grandes devedores pagarem o que estão devendo? A pergunta é essa e não precisa se alongar muito mais. Aí vem aqui, provando essa reforma, eu gosto de mostrar, quando eu estou no supermercado, eu digo, a senhora sabe que essa lata de leite ninho que a senhora está comprando, a senhora está pagando o mesmo imposto que eu com o meu salário do Senado? Isso é o erro da reforma tributária. A senhora sabe que quem ganha menos de 2 mil reais, o trabalhador, o servidor público, que é uma grande maioria, paga imposto de renda? Me poupe, gente. Quando foi que 2 mil reais de salário foi renda? É para sobreviver que não dá. A senhora sabe que quem ganha R$ 4.700 por mês paga 27,5% de imposto de renda. E quem ganha, mesmo eu estou falando de quem paga alguma coisa, porque aqueles que eu falei, os 19 mil, não pagam nada. Pagam os mesmos 27,5%. Não tem uma tabela progressiva para isso. A gente está juntando as duas reformas, que na verdade não é reforma, a de lá, da Previdência é uma demolição, que é diferente de reforma, é um desmonte da Seguridade. E de uma crueldade, porque num momento como esse, quando eles dizem que vão economizar 1 trilhão, eu digo, vocês vão tirar 1 trilhão da economia dos pequenos e médios municípios que já não tem como sobreviver. Aí eles dizem, vamos tirar os privilégios dos servidores públicos. Gente, mesmo os servidores públicos federais, desde 2013, se eles quiserem se aposentar com mais do que do regime geral da Previdência, eles precisam pagar por fora uma Previdência complementar. Então isso não é verdade. Isso não é verdade, gente. E isso eu digo o seguinte, temos que pegar o microfone, dar visibilidade. Parabéns pela criação dessa frente, Paulo Paim, porque o país todo está vendo. Entendeu? Eu cheguei agora do Supremo, que o ministro Toffoli convidou a bancada feminina. E eu representei lá o Senado e o que me chamou a atenção foi o seguinte. Existe um verdadeiro combate ao Congresso Nacional como um todo e um combate também ao Judiciário como um todo. E a gente sabe que não existe democracia sem um poder judiciário forte e sem um poder legislativo forte. Então aqui nessa casa a gente tem que se virar nos 30. O que é isso? E lembrando mais, eu falei dos grandes devedores, deixa eu dizer aqui que em dezembro de 2018 tiveram 3 medidas provisórias que vocês devem ter visto. MP 791, 793 e 795. A 791 eram os grandes empresários que entre eles tinham alguns parlamentares. Foi anistiado só em 2018 13 bilhões, não sou eu que estou dizendo que na própria medida provisória tinha. A 793, pasmem, os grandes agropecuaristas desse país nunca pagaram
o Fundo Rural patronal. Mantinham nos tribunais superiores, quando caiu, perder de 6 a 5, pai, aí já chegou a medida provisória. 18 bilhões do Fundo Rural patronal que não foi recolhido só em 2018. Eu estou querendo mostrar isso aqui, que tem muito gordura para esse governo ir atrás, antes de querer tirar o direito do trabalhador, como ele mostrou aqui. Um homem, quem é do campo. Eu sou filho do pequeno agricultor. 4 horas da manhã, não tenha dúvida que a gente já estava lá, dando comida às galinhas, fazendo tudo que tinha direito. E o servidor público, que eles querem condenar, estado mínimo, só se fala em estado mínimo. Estado mínimo é a população sem segurança pública, que nós já somos mais... se a gente fosse mínimo. Vou citar aqui um exemplo. O meu estado do Rio Grande do Norte precisa de 15 mil policiais militares e por 14 civis. Só tem a metade de cada um. Quer dizer, nem o mínimo, que é calculado por lei, a gente tem. Agora é um minuto, senador. Estado mínimo nós já temos, porque não temos médicos suficientes, não temos nada disso. Mas para finalizar, as petrolíferas internacionais, aquelas 6, Shell, British Petroleum, na MP 795, foi 25 anos sem pagar nenhum dos impostos. Imposto de renda retido na fonte, IPI, que forma o Fundo de Participação dos Estados e Municípios, que dá mais de 1 trilhão, a MP de 1 trilhão. Então, estão querendo mesmo vender o patrimônio do Brasil a preço de banana em final de feira e matar os trabalhadores e os servidores públicos, que é quem presta o serviço à população. Muito obrigada. A sua fala já mostrou a sua história e a conduta dela lá no Senado. De imediato eu passo a palavra agora para o senhor Carlos Cardoso Filho, falará pela FENAFIM. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu cumprimento a mesa na pessoa do senador Paulo Paim, com quem tive a alegria de, na semana retrasada, lá no Senado, né, a gente tratar dessa matéria, audiência pública, e também os demais componentes, deputados e ganhei um livro de Vossa Excelência. Isso, presentei ao senhor com aquele livro de Opção pelos Pobres no século XXI, que prova que tudo que o Brasil tem feito, desde a PEC do teto para cá, perde na sonegação. Então, Paulo Guedes tenta sacrificar o povo brasileiro, arrancando aí 1 trilhão que vai fazer faltar na economia produtiva de verdade. Aqui foi dito pela senadora agora há pouco que esse dinheiro vai faltar no município e vai mesmo. No Brasil, 73% dos municípios, e a Anfip fez um trabalho muito bonito nesse sentido, mostrando, provando isso. Em 73% desses municípios, a Previdência é mais importante do que o FPM. É quem faz a economia de verdade funcionar. É só andar. Na federação a gente faz isso, senador. A gente anda pelo município brasileiro. É só andar. No dia do pagamento, é uma festa no município. O comerciante fica esperando o dia do pagamento. Então, sem a Previdência chegar no município, vai matar a economia municipal. Essa reforma que está aí da Previdência é equivocadíssima, vai favorecer aquele capital improdutivo, especulativo, o capital vadio por natureza, porque não produz. Isso vai atacar todos nós. Tem mais um dado. A gente desonera, deixa de cobrar cerca de 300 bilhões também com B de bola por ano, o que também é um absurdo. A gente sabe que tem uma parte disso que chega na mesa do consumidor brasileiro, que diz respeito a alimentos, mas uma grande parte, a maior parte não, é o chamado gasto tributário, dinheiro jogado fora. Então a gente tem também aí 14 bilhões, não é pequeno, é constrangedor, 14 bilhões ano, na média desses últimos 15 anos, que estão sendo apurados, com corrupção. Então, reparem, a corrupção não é o pior problema das finanças no Brasil. Você tem 14 bilhões para corrupção, envolvendo danos de combate. O combate envolve todo o aparato, né, de combate à corrupção. É preciso combater de forma justa, de forma imparcial essa corrupção, né? É preciso combater. Então, esses são os números. Com relação à tributação, senador, o que a gente tem no Brasil? 52% do que paga o povo brasileiro de tributo vai em cima de bens e serviços. O consumo, 52%, mais da metade. Isso faz com que seja bastante desigual a nossa tributação, porque ela tributa de forma igual desiguais. Quando a tributação vai para o produto,
ela termina cobrando o mesmo imposto para quem tem muito e para quem tem pouco. Então, por isso que o sistema é regressivo. A gente tem um princípio constitucional, que é o princípio da capacidade contributiva, que diz que cada um vai pagar mais conforme tenha mais, mas a nossa tributação, no conjunto, senador, ela é regressiva, porque cobra mais de quem pode menos. E aí vem um dado, que também é sobre isso. A senadora que falou agora há pouco, que ela fala com as pessoas e mostra, olha, o sujeito está ganhando menos, está pagando mais. Tem um número do IPEA que mostra que 49% é o que um trabalhador que ganha até 2 salários mínimos tira do bolso para pagar de imposto por mês. 49%. Então é quase metade do que ele ganha. Aí quando você vai para um cara que ganha mais de 30 salários, aí ele só paga 27%. Então está aí o desenho, está desenhado, o IPEA já provou que o nosso sistema ele reproduz injustiça. Né? A gente tributa muito mal, vou terminar, senador, muito mal a renda, apenas 18%, e pior ainda o patrimônio, 4%. Então o Brasil tributa com muita dificuldade a renda e o patrimônio, que favorece quem acumula renda e patrimônio. Tem outro dado, quem ganha mais de 60 salários mínimos termina com a alíquota efetiva do imposto de renda de menos de 8%, enquanto na folha de todos os trabalhadores já sai ali aquele percentual bem maior que isso. Né? Agora um dado que preocupa a gente do município, que é o seguinte: aprovada, senador, a emenda 95 está em vigor, né, a PEC do teto do gasto, ela vai empurrar para o município brasileiro, por exemplo, o SUS. Hoje o município arca com 40% da despesa do SUS. No 20º ano da PEC, se ela ficar em vigor, espero eu que não fique, ela deve ser revogada urgentemente, ela estrangula a economia nacional, né? Mas se ela ficar em vigor, vai ser de 40% que é hoje para 51%. Então o município brasileiro vai virar o protagonista da saúde pública no Brasil. Que não é esse o desenho constitucional também. Então, fora outras inconstitucionalidades, essa veio de forma implícita, mas na prática se materializa. Para concluir, senador, queria agradecer ao senhor e lembrar só uma coisa, que diante de tudo isso que a gente está vivendo, onde a gente arrecada 50% das pessoas mais pobres e passa 50% do que arrecada para os mais ricos, eu acho que a gente tem subsídio suficiente para emplacar essa ideia que o senhor naquele dia na comissão, né, já disse, olha, vou abraçar essa ideia da reforma tributária solidária e frear qualquer reforma que esteja caminhando, porque a gente tem chamado todas elas de deformas. Elas têm deformado. Geralmente reforma para melhorar, né? Elas têm piorado. Obrigado pela atenção. Muito bem. Alô, pela Fim. Quero só registrar rapidamente o professor Brandão Newton. Ele é o presidente do Proifes, né? E também Patrícia Almeida Ramos, secretária-geral, Anamatra, e o nosso querido e sempre presente Carlos Silva Sinait e Moacir, sempre presente também, Cobaco. Uma salva de palmas a todos ali. Passamos a palavra agora para falar pela Central Pública, José Coise. E aí o Flogueiro encerra essa mesa e vamos para a nossa convidada. Bom dia a todos. Cumprimento na pessoa do senador Paulo Paim, todos os que estão aqui na mesa. Sempre digo que o senador Paulo Paim já não tem mais o território do Rio Grande do Sul, mas é o senador para o Brasil inteiro, porque está sempre em alguma luta com todos nós. Pensei que ia dizer que eu não tinha mais cabelo careca, estou ficando mesmo. Mas é o meu 70 anos, vai lá. Obrigado pelo... A pública, senador e colegas, ela vai fazer agora dia 10 de agosto, 5 anos de existência, é a mais nova, e a pública surgiu pela especificidade do servidor público, dele ter um caminho próprio de trabalho. Afinal de contas, o servidor público tem a obrigação de trabalhar em defesa da sociedade o tempo inteiro. E eu sempre digo que todos os direitos que o cidadão tem na Constituição chegam até ele através das mãos do servidor público. E o servidor público, então, tem essa grande responsabilidade. Por isso falamos que a pública é, além da central do servidor, um movimento permanente em defesa da sociedade. E os governos, desde Temer para cá, trabalharam muito bem, viu, senador? Primeiro, terceirização, depois reforma trabalhista,
depois agora a questão, tudo isso preparando para ter a reforma da Previdência. Fim do imposto sindical, impossibilidade de desconto em folha dos sindicatos e das entidades, tudo preparando assim, vamos derrotar os servidores, vamos derrotar os trabalhadores, e agora então fica mais fácil a reforma da Previdência. Eu acho que estão enganados, viu? Eles podem ser muito espertos até em defender dos meios de comunicação que o culpado de tudo era o servidor público. Aliás, continuo dizendo que é. A senadora já falou que nós servidores, muitos de nós, já entram até no teto da Previdência, a partir de agora. Mas, se ele faz esse discurso contra o servidor, ele esconde, e é exatamente para esconder, que o principal prejudicado é o cidadão não servidor, e o cidadão é aquele que ganha menos, aquele que tem mais problemas salariais. É isto que o governo fez em toda essa propaganda. Então, para ser até rápido, para ouvirmos rapidamente a palestrante, senador, eu termino dizendo o seguinte: nós, da Pública, estamos de braços dados com todas as outras 10 centrais, e nós estamos trabalhando contra a reforma da Previdência, e agora vamos iniciar também o trabalho a favor da reforma tributária solidária. Então, não a reforma da Previdência, e sim a reforma tributária solidária. Obrigado. Pública. Objetivo rápido, 4 minutos. Para encerrar essa mesa, nós vamos passar a palavra agora ao presidente da Anfip, Floriano Martins de Sá Neto, que ontem participou de um debate lá no Senado com muita competência e a qualidade de sempre. Floriano, com você. Obrigado, senador Paulo Paim. Cumprimento a todas e a todos aqui presentes, quem está nos assistindo pelas redes sociais. Dizer do momento histórico hoje com a instalação dessa frente parlamentar mista pela reforma tributária solidária. Dizer e cumprimentar aqui a mesa, já a senadora Zenaide Maia, a deputada Alice Portugal, o deputado Reginaldo Lopes, o deputado Bongás, toda a mesa aqui representada, cumprimentada na pessoa da nossa painelista e amiga Denise Gentil, que já em seguida estaremos na atividade da Previdência. Pessoal, eu peguei aqui uma citação, um pequeno poema para iniciar a minha fala, que vai ser bem rápida. Castro Alves. Ó, bendito o que semeia livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo n'alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Com essas palavras iniciais, a gente fala muito da essência da Anfip. Nós somos uma associação, é uma associação profissional, mas que tem na sua história, vai fazer 70 anos o ano que vem, Bira, 70 anos tem a Anfip, um sindicalismo diferente. Um sindicalismo que olha para os seus, olha para a sua clientela, mas prioritariamente olha para a sociedade. Nós temos a nossa origem, hoje é fiscal da Receita Federal, mas a nossa origem é fiscal de Previdência. Toda a nossa vivência foi vivendo a arrecadação para poder pagar os benefícios, entender essa engrenagem tão importante e necessária. Então a Anfip vem ao longo desses 70 anos dando esse retorno à sociedade, através de seus estudos, de suas publicações. E agora, mais recentemente, há cerca de 2 anos, nessa parceria com o Fisco Estadual, Fisco Federal, o Fisco Estadual, a Anfip e a FENAFisco, nós, em parceria com outras entidades, né, já foram enumeradas aqui no início da fala, levar à sociedade o diagnóstico que fizemos, fruto de um livro de 804 páginas, e já uma proposta de uma reforma tributária que nós apelidamos dessa forma, solidária, porque entendemos que é chegada a hora daqueles que não pagam, da elite, dos que têm maiores rendas, efetivamente pôr a mão no bolso. Se ele não põe de livre e espontânea vontade, que o faça através de uma reforma tributária, que o faça através do sistema legal, que possa fazer a tão desejada justiça fiscal. Então, na hora que nós vemos
todo esse patrimônio, toda essa produção científica da minha entidade que eu hoje presido, gerando frutos. Às vezes a gente vai nos debates e começa a ver, se falar de reforma tributária, a gente tem noção, ou melhor, não tinha noção até onde chega essa ideia. Pessoal, a nossa contribuição, ela não é perfeita, não é plena, não é acabada, mas se a sociedade não se apropriar dela, sociedade organizada, cidadão comum, empresário, não se apropriar dela, governo não se apropriar dela, e sair daqui, da Casa do Povo, de lá do Senado Federal, uma proposta que efetivamente traga de volta o desenvolvimento econômico com justiça fiscal, com cumprimentos da Constituição Federal, principalmente no seu capítulo da Seguridade Social, realmente nós estaremos fadados a esse caminhar para baixo, um caminhar ladeira abaixo. Então temos que dar um basta, temos que parar, e eu aqui me solidarizo e apoio integralmente, nós integramos integralmente a essa frente e a todas as iniciativas que vêm no sentido de discutir, de aprovar leis no sistema tributário e dizer claramente aqui, assim como fizemos no 1º de maio, unificado lá em São Paulo, com um panfleto que tinha 2 lados, na mesma folha: sim à reforma tributária solidária, não à reforma da Previdência. Senador Paulo Paim, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje nesse momento histórico, pela criação da Frente Parlamentar pela Reforma Tributária Solidária. Muito bem, muito bem. Foi o grande Floriano Martins, presidente da Anfip, e que na sua fala, e ao mesmo tempo me lembrou que nós estamos dando posse aqui a todos os coordenadores da Frente Parlamentar da Reforma Tributária Solidária. E nesse momento a gente conclui essa primeira etapa. Vou fazer o registro ainda aqui. Direção da Fazubra, Rogério, Wellington, Erivelton, Rosângela, Melissa e Márcia. E também Magda Helena Chaves, Sim de Leges. Então, a partir desse momento, nós vamos passar a essa palestra tão importante, tão esperada por todos nós, da professora Denise Gentil, que é conhecida em todo o país, com certeza absoluta. Foi uma das primeiras a denunciar o dito, que é muito comentado, né, até pela mídia, a chamado déficit da Previdência. Está falido, está falido, está falido. Acho que a senhora ouviu isso já há alguns anos, né? E ela sempre sobrevive. Então vamos ouvi-la a partir desse momento. O tempo é seu. Uma salva de palmas para ela. Deixa eu ficar falando. Os que quiserem ficar liberados, que estão na mesa para assistir lá do plenário, assim eu faço. E quem quiser, continue aqui na mesa. E lembrar que está sendo transmitida o nosso evento pelo Facebook, desde a abertura, e vai continuar agora, né, Cléber? É isso? É isso. Ele não está aqui, mas eu digo que é isso. Clérison, ela faz uma pergunta aqui que é contigo. Ok? Só dizer que a transmissão é pelo Facebook Frente da Previdência. Bom dia a todos presentes. Quero agradecer a presença de vocês. Quero cumprimentar da baixo.
Quero cumprimentar o senador Paim. Já agradeci inúmeras vezes a ele, mas quero reiterar os meus agradecimentos pelo grande trabalho que ele faz em defesa da cidadania do Brasil, dos brasileiros, e pelo papel histórico que ele tem tido na defesa dos mais frágeis, dos mais pobres, dos excluídos. Ele já escreveu o seu nome na história e isso, para mim, muito me honra estar hoje aqui do seu lado, senador. Mais uma oportunidade. Cada momento desses, para mim, tem um significado extremamente importante. Quero cumprimentar o Floriano, da Anfip, a Anfip que tem esse papel absolutamente insubstituível no país, que é de preservar direitos sociais, de lutar de forma aguerrida pela preservação dos direitos que estão na Constituição Federal. A Anfip faz uma leitura completamente diferente da leitura oficial e ela faz isso em benefício, como o senador Paim também faz, dos excluídos, dos mais pobres, dos mais frágeis da sociedade. Então, a Anfip é outra instituição a quem os brasileiros devem muito e que também já, nesses 70 anos, assegurou o seu nome na história. Quero cumprimentar os demais presentes, o Bira, quero cumprimentar o Carlos Cardoso, certo? E a José Cosi, também que está na extrema, do lado extremo aqui. Eu vou começar dizendo que eu ouvi muito aqui, né, que as pessoas afirmam que a reforma da Previdência será uma grande injustiça, um desastre humanitário de grandes proporções, o triunfo da barbárie. Até porque nesse país a brutalidade contra os mais pobres virou sinônimo de bom senso, sinônimo de sabedoria. Eu nunca esperei me encontrar num momento desse na história, senador, em que as políticas sociais que foram historicamente responsáveis pela redução da pobreza, pela redução das desigualdades sociais, hoje são tratadas como grandes entraves ao progresso. A Previdência é tratada como um obstáculo ao crescimento econômico, de tal forma que é necessário quase que eliminá-la completamente. Então, danem-se os pobres, danem-se os servidores públicos, danem-se a classe média, que ainda não percebeu com clareza o que é a reforma da Previdência, não percebeu que ao atingir os servidores públicos frontalmente, atingirá o coração da classe média desse país, atingirá o coração dos grandes contribuintes desse país. Ajuste fiscal nesse país é opressão fiscal, é isso que significa. Ajuste fiscal é ajuste para os mais ricos permanecerem intocáveis, permanecerem inalcançáveis por qualquer tipo de medida que possa ser tomada, seja por metas fiscais, seja por metas previdenciárias. Então, eu vou falar tudo isso que estou falando agora e provar com números o que eu estou dizendo. Quando eu digo que, aprovada do jeito que está, essa reforma, mesmo amenizada pelo substitutivo, será uma catástrofe humanitária para este país. Diante de tantas barbaridades que estão sendo hoje discutidas no Congresso e que parecem coisas absolutamente urgentes, normais para um país que enfrenta uma situação deficitária, nós fomos atrás dos números do governo. Um governo que diz que em 2060 o nosso déficit da Previdência, que hoje é de um pouco mais que 2% do PIB, se transformará num déficit de aproximadamente 12% em 2060, necessita ser auditado. Concordam? Você passar de um déficit de 12,5% para um déficit de 12% merece uma auditagem para checar os números. Por que merece? Porque o governo não consegue sequer acertar o PIB do último trimestre, já tendo acontecido o trimestre. O governo diz, no trimestre que passou, o PIB cresceu 0,06. Um mês depois, nem o passado, nem o que já aconteceu pode ser mais afirmado. Imagina o futuro. Fica mais difícil ainda.
até o passado muda nos números do governo, certo? Então, nós fomos atrás investigar as equações, as hipóteses do modelo, os parâmetros, as variáveis, fomos atrás do método de estimação, da fonte de dados do governo, para saber como o governo está pautando a reforma da Previdência com essas informações. Verdades definitivas, verdades indiscutíveis, precisam de prova. E o que eu vou falar aqui para vocês é que o governo tem grandes argumentos com zero de prova. Nós começamos, então, o nosso trabalho partindo de uma premissa básica, senador Paim. Como podem os congressistas legislar sobre um tema com base em declarações não comprovadas? Como pode a sociedade aceitar ou não se essa reforma lhe convém, se ela não conhece os seus impactos em números? O governo nunca apresentou os impactos da reforma da Previdência. Nunca disse quantos seriam excluídos se essa reforma fosse implantada. Os impactos econômicos da reforma nunca foram apresentados, muito menos ainda os impactos sociais dessa reforma. Como a sociedade pode decidir se lhe convém ou não lhe convém? Então, nós fomos investigar, pegamos todas as notas técnicas que o governo liberou, fomos na LDO de 2020, na base de dados do INSS, nos dados do IBGE, dados populacionais do IBGE, dados do mercado de trabalho da PNAD do IBGE, e fomos examinar os números do governo. E de partida, eu digo três coisas. De partida, se eu pudesse resumir o resultado do estudo, eu resumiria nos três seguintes apontamentos. Em primeiro lugar, a ausência de memória de cálculo. O que é a ausência da memória de cálculo? É a ausência de planilhas, um conjunto completo de planilhas que implementam o modelo atuarial do governo. São cerca de 20 planilhas. O governo não apresentou essas planilhas que medem a receita, a despesa e o déficit e que estimam a economia com a PEC número 6. Em segundo lugar, os parâmetros que são usados no modelo atuarial. Eles se apresentam de maneira incompleta. Faltam dados, senador Paim. Eles estão apenas parcialmente disponíveis, certo? Em terceiro lugar, e mais grave, o modelo de projeção do governo, da forma como ele foi disponibilizado, reparem bem, é da forma como foi disponibilizado ao público. Ele não pode ser replicado. Ele não é operacional. E daqui para frente, então, eu passo a descrição desses graves problemas que apresenta o modelo atuarial do governo. Primeiro ponto, a projeção do PIB dentro do modelo, que é uma coisa absolutamente fundamental. Por quê? Porque todas as variáveis, elas se referem ao PIB. Receita em relação ao PIB, despesa em relação ao PIB,